Ahora vamos a ver aquel video de Mariana Madruga de Brito. El tema es análisis multicriterio en la gestión del riesgo de desastres. Pero antes me gustaría darles un aviso sobre el programa que tienen que hacer, que tienen que descargar para mañana. ¿Todo el mundo aquí ya pudo hacer la descarga? ¿Bien? ¿No? Sí, ustedes porque la computadora, ¿verdad? Sí, pero ya la vamos a conseguir. ¿Alguien más? Sí, la versión es 3. Eso. No, tiene que ser esa actualizada. Porque quien tenga problemas para hacer esa actualización, a las 5 vamos a tener un apoyo técnico. Ok, entonces a las 5 nos reunimos para quien tenga problemas con la... Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Olá, bom dia. Meu nome é Buenos Mariana de días, mi Brito. nombre es Mariana de Brito. Eu gostaria de Me primeiramente de gustaría agradecer pelo primeramente convite, né, agradecerles la de apresentar invitación, pouco de presentar a minha un poco pesquisa mi e investigación mostrar y também como mostrarles que a análise cómo multicritério es el pode ser análisis multicriterio utilizada y cómo na puede gestão ser do risco de usada desastres. en la gestión de riesgo de desastres. Atualmente eu sou pós-doutoranda. Actualmente estoy en el Eu estou postdoctorado trabalhando y aqui trabajo na aquí. UFZ, que é instituto Helmholtz na Es un Alemanha, instituto para en pesquisas Alemania ambientais. de investigaciones E ambientales. parte do meu Y trabalho parte de mi trabajo consiste em consiste utilizar en ferramentas utilizar geoespaciais, herramientas inclusive geoespaciales, análise incluso multicritério. análisis E eu vou multicriterio, mostrar y aqui les voy hoje a mostrar hoy algumas das ferramentas que algunas de vocês las podem herramientas utilizar que no pueden seu trabalho. utilizar en su trabajo. E vocês podem me Y ustedes contactar pueden entrar en caso contacto tenha conmigo alguma en dúvida caso tengan alguna diretamente duda pelo meu e-mail, directamente por mi email que está aqui que está embaixo. aquí abajo. Então, aqui para dar uma Entonces, visão para geral darles una visión do que eu general vou de apresentar lo que les hoje. voy a presentar hoy. Uma introdução sobre Una o que introducción sobre lo que es análise multicritério, análisis quais multicriterio, são os métodos cuáles que son los existem, métodos que por existen, que por análise qué el multicritério pode análisis ser multicriterio puede útil ser para a gestão de útil riscos de para la desastres. gestión de riesgo de E desastres. a análise multicritério, na Y realidade, ela análisis foi multicriterio en inventada realidad primeiramente fue para problemas não inventada especiais. para programas muy Mas eu vou especiales, mostrar com detalhe pero les voy a como que mostrar pode ser con utilizada para detalle problemas cómo se onde pueden existe utilizar a para questão problemas en donde espacial, existe la cuestión alguns espacial, exemplos de aplicações algunos na ejemplos de área de aplicaciones gestão de risco de en la gestión de desastres riesgo de desastres. e posteriormente Y posteriormente eu vou entrar em voy a detalhe com entrar relação en detalles con à relación análise al multicritério análisis multicriterio participativo e colaborativo, participativo y né, colaborativo, envolvendo stakeholders, involucrando envolvendo os end stakeholders, users, ou seja, as pessoas que vão es realmente decir, utilizar personas que as realmente informações van a utilizar las a partir da informaciones análise. a partir del análisis. E eu vou Y, exemplificar, y voy a né, essa simplificar análise multicritério el análisis participatório com dois multicriterio exemplos. participativo con dos Como ejemplos. desenvolver Cómo indicadores desarrollar de indicadores vulnerabilidade de para vulnerabilidad inundações. para... E o segundo Y exemplo el segundo ejemplo, é como cómo analisar analizar diferentes diferentes medidas para medidas reduzir para o reducir risco de el riesgo inundações. de E por inundaciones. fim, Y finalmente, eu vou mostrar voy a algumas mostrarles conclusões unas e conclusiones recomendações, y recomendaciones, tanto de pesquisa tanto de investigación, que podem ser que pueden realizadas. ser realizadas. Então, de uma maneira geral, De una né, manera a general, gestão de riscos de la desastres gestión de é riesgo de problema desastres muito es un complexo. problema bastante Por complejo. quê? Primeiro, é muito Primero, difícil de es muy definir alguns difícil dos definir conceitos que são algunos de utilizados. los Por exemplo, conceptos como você que se define utilizan. resiliência, né? ¿Cómo defines resiliencia, por Cada ejemplo? pesquisador Cada ou stakeholder tem investigador uma o visão stakeholder diferente. tiene una visión E diferente. não existe uma No resposta existe una que seja respuesta certa. que sea correcta. Vamos supor, você quer Supongamos que reduzir o quieres risco reducir de el inundações riesgo de em uma determinada inundaciones bacia. en una determinada cuenca. Ambientalista Un vai achar que a ambientalista solução é va a uma pensar coisa, que la já o solución es de morador una vai achar que forma, a solução é outra. quien vive en el lugar E na de otra realidade não tem manera. uma En realidad resposta no hay certa, una vai depender respuesta muito do correcta. ponto de vista. Depende del Né? punto de E vista. são problemas que Son envolvem problemas que vários involucran atores, varios vários agentes. Tem muita agentes, incerteza, hay porque muchas principalmente você não incertezas, consegue porque no mensurar se consigue isso. medir Não existe eso. como você chegar lá em uma No determinada hay una região forma de e llegar a usar una um equipamento determinada para medir región qual y é a utilizar un vulnerabilidade daquela equipo casa ou daquela pessoa. para saber cuál es la Então, tem muita incerteza envolvida vulnerabilidad de la e casa de você una tem que persona. considerar vários critérios, Hay que né? Não considerar só a entonces varios questão criterios, de no custos solo la financeiros, cuestión mas del costo também financiero, sino ambiental, también a parte ambiental, social. la parte social.
Então, né, para resolver esse tipo para de problema resolver que é ese tipo de complexo, onde problemas não que existe son uma complejos, resposta donde no exata, existe respuesta exacta, se pode se utilizar puede a análise utilizar el multicritério. análisis Por quê? multicriterio. Porque ¿Por qué? ela permite que Porque você permite que consiga lidar com a se incerteza consiga lidiar e con la com incerteza opiniões y con conflitantes de opiniones diferentes conflictivas de atores. diferentes actores. Ela vai facilitar Ella facilitará a análise el também, análisis o también, ranqueamento de el alternativas. ranking de E alternativas. uma das Y una de las vantagens é que a análise ventajas es multicritério ela que faz el com que o processo seja multicriterio, mais eso explícito, hace que racional e el dessa proceso sea maneira más mais eficiente. explícito, racional y más E quando eu eficiente. digo explícito, Cuando yo digo eu digo explícito, que qualquer pessoa que for cualquier persona ver uma determinada que ve decisão, una ela vai conseguir determinada entender decisión como consigue que aquele grupo entender de atores como aquel ou grupo como de aquele actores indivíduo chegou o ese naquela individuo decisão. llegó a esa né? decisión. Então você pode realmente Entonces, traçar se puede como trazar que cómo se chegou se llegó em determinada a solução. determinada solución. E todos nós Todos estamos nosotros utilizando estamos análise utilizando multicritério análisis multicriterio diariamente. Só que de uma maneira que de manera implícita e não implícita y explícita. no explícita. Por exemplo, quando a Por gente ejemplo, toma a cuando decisão tomamos de una onde a gente vai tomar decisión café, de dónde tomaremos a un gente café, vai levar em consideração llevamos en a consideración distância, la se o café distancia, tem si uma el boa café tiene qualidade una ou buena não, calidad o no, se o preço si el é precio alto. es alto. A diferença é que a análise multicritério ela vai formalizar esse processo va a formalizar e ese vai colocar no proceso papel, y lo coloca né, en el papel. como que você chegou Cómo a essa se llegó decisão a esa decisión. de uma maneira De que una outras manera que pessoas otras também vão conseguir personas entender. puedan conseguir entender. A análise multicritério El então é um análisis processo multicriterio formal, entonces es un estruturado, proceso formal, transparente de se estructurado, realizar decisões. transparente para Ela vai realizar auxiliar decisiones indivíduos y a tomar auxilia decisões ou a até mesmo individuos a tomar grupos decisiones de o a pessoas que têm grupos de personas opiniões que tienen opiniones conflitantes a conflictivas explorar uma para decisão, verificar explotar quais una são as decisión, alternativas que verificar existem sus e quais são alternativas as y soluções cuáles son las em soluciones caso, en né, onde você caso tem de que situações muito se complexas, tengan onde não situaciones existe complejas uma única donde no opção. existe una E única existem opción vários termos y existen varios términos utilizados para se tratar de para multicriterial tratar evaluation, multicriterial multicriterial evaluation, analysis, multicriterial decision making, analysis, multicriterial decision analysis, making, decision e por assim analysis, vai, né? y São vários así termos, mas na tenemos realidade varios términos. trata-se da mesma Se metodologia. trata de Existem algumas de variações, la misma metodología con mas variaciones, se está tratando da mesma coisa. pero se trata de la misma cosa. Aqui algumas ressalvas com relação Aquí a essa hay ferramenta. algunas é que ela não vai excepciones con te relación a la dar herramienta. a Ella no resposta correta, te né? dará la respuesta Ela correcta. só vai ser útil quando Ella você será realmente não útil tem cuando uma opção no correta. tiene una opción Se correcta. existe Si como existe analisar de uma maneira objetiva, então talvez a análise multicritério não el seja a análisis ferramenta mais adequada. multicriterio, si Ela necesitas não algo vai objetivo, tal vez no providenciar sea la uma mejor análise herramienta. objetiva, No te ela vai da algo depender da objetivo. Va a subjetividade de quem depender está de la tomando a decisão. subjetividad de quien toma la decisión. E apesar de Y ela a pesar auxiliar de que o te tomador de decisão, apoye ele en ainda la toma de ele vai ter decisiones, ainda a responsabilidade de fazer tendrás la responsabilidad julgamentos que de são difíceis. hacer juicios difíciles. Mas ela vai facilitar Pero ella te esse facilitará procedimento. esse procedimiento. A análise multicritério El ela vai análisis auxiliar o tomador multicriterio de te decisão ayuda a tomar atingir uma decisiones, decisão alcanzar una decisión de diversas de maneiras. diversas por exemplo, formas. Por ejemplo, auxiliando ele auxiliando, a melhor entender esse a problema, entender né? mejor Quais el são as problema alternativas que y cuáles existem, son las a alternativas organizar e existentes sintetizar y vários tipos de organizar y informação, sintetizar la geralmente información usando um indicador. utilizando un Vai indicador. auxiliar também Te porque va a você consegue auxiliar para integrar que consigas tanto integrar medidas tanto objetivas medidas como objetivas como indiretas, indirectas. e vai tornar esse processo Va a explícito tornar ese e proceso defensível. explícito y que lo puedas defender. Também porque você pode Porque considerar también vários puedes aspectos, considerar né? varios aspectos. Talvez alguns Tal aspectos vez que algunos não seriam aspectos considerados que no porque não serían são tão considerados, relevantes. que no son Na tan análise relevantes. multicritério você En- pode levar en el ele em análisis consideração. Não existe multicriterio se limite de pueden número de llevar variáveis que você en pode consideración, pues no existen utilizar. números de variables o límites que se pueden considerar.
bom processo de análise multicritério, então ele é estruturado, ele é defensivo, transparente, você pode incluir tantos dados qualitativos como quantitativos, esse é um aspecto bem importante, né? Você pode ter variáveis, por exemplo, como a educação, que você consegue medir, nível de escolaridade, por exemplo, mas você também pode ter dados qualitativos, por exemplo, o quão eficiente é por exemplo, a gestão de abrigos em determinado local. De abrigos então ela é muito mais abrangente que a análise custo-benefício, que considera apenas os valores financeiros. A análise multicritério ela pode incluir tanto fatores sociais, econômicos, ambientais e por assim vai. Elementos. Você consegue analisar com ela também trade-offs, né, e algumas consequências, e incorporar a opinião pública ou percepção de stakeholders, e ela pode ser tanto espacial quanto não espacial. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais da questão espacial, mas para isso primeiro eu quero explicar como funciona a não espacial também. Apesar de eu gostar muito da análise multicritério, existem também outras alternativas, outros métodos que podem ser utilizados para chegar a uma decisão ou priorizar alguma alternativa. Uma delas é perguntar, né, a especialistas, né, ask the expert, perguntar a pessoas que trabalham na área e que conhecem o problema. Isso é muito útil quando você não tem muito tempo. Outra alternativa é a análise de custo-benefício, que é útil quando você consegue monetizar, mas não são todos os problemas. Além disso, a análise de custo-benefício ela geralmente não deixa que você utilize dados espaciais. Isso mesmo acontece com a análise de custo-efetividade, que é um passo adicional na análise de custo-benefício. E, por fim, né, a análise multicritério, a vantagem é que você consegue combinar dados que estão em diferentes unidades, e você consegue também analisar problemas espaciais. Aqui nessa imagem vocês podem ver um fluxograma, digamos assim, onde você pode ver quais são os métodos mais apropriados dependendo do tipo de decisão que tem que ser tomado. Por exemplo, se você tem apenas um objetivo, se é possível mensurar esses objetivos, inclusive em termos monetários, então a análise custo-benefício ela é mais apropriada. Mas conforme você tem problemas mais complexos, você tem vários objetivos, vários critérios, é difícil de mensurar, e tem alguns benefícios que não são mensuráveis em termos monetários, então a análise multicritério é mais apropriada. Mas aqui, a análise custo-benefício é mais objetiva, enquanto que a análise multicritério é mais subjetiva. E quando eu falo de análise multicritério, existem realmente centenas de métodos. Só aqui tem quase 20 métodos diferentes e não tem como dar uma receita de bolo de dizer qual método é melhor. Realmente depende do tipo de problema. Em questões espaciais se trabalha muito com a HP, que é o processo analítico hierárquico, em inglês é Analytical Hierarchy Process, porque é muito fácil de entender, é simples. Existem outras que também são muito utilizadas, como por exemplo o TOPSys. Eu não vou entrar em detalhe em nenhum desses métodos, mas de uma maneira geral eles seguem mais ou menos as mesmas etapas. Então essas etapas elas são geralmente iguais para todos os métodos de análise multicritério utilizados. O primeiro é definir qual é o problema, qual é o objetivo da análise, identificar quais são os critérios, quais são as variáveis que devem ser consideradas nessa análise.
identificar algumas alternativas. No caso da análise espacial, geralmente você não trabalha com alternativas, porque alternativas é o espaço, né? O pixel que você vai estar avaliando. E, por fim, o ranqueamento ou determinação de pesos entre esses critérios, determinar qual critério é mais importante ou menos importante. Então aqui, voltando àquele exemplo, né, de onde comprar um café. Esse pode ser o objetivo, os critérios e subcritérios seriam o custo-benefício, o tempo, a qualidade, o preço e a distância. Eu coloquei aqui, então, 4 tipos de café. O café hipster, o café do restaurante familiar, o café artesanal e o café da universidade. E você tem 3 variáveis, 3 critérios, né, que vão te auxiliar a determinar qual é o melhor café. E a variável qualidade está numa escala qualitativa, né, de 1, onde é o pior café, 9 é o melhor café. E o preço está em dólares e a distância está em metros. Então, todos esses dados estão em valores diferentes. Para poder combinar eles têm que ser normalizados para a mesma escala de valores. Aqui, você não pode combinar, né, laranjas com maçãs. Tem que estar na mesma unidade de valores. Aqui eu normalizei eles de uma escala de 0 a 1, né, onde 1 é melhor. Por exemplo, o café universitário, que tinha uma qualidade de 1, né? Ele recebeu, ficou com 0. Já o café artesanal, que tinha a maior nota em relação à qualidade, ficou com 1. E aí a próxima etapa é definir pesos, né? Para o indivíduo, né? O que é melhor? É a qualidade do café, o preço ou a distância? Isso vai depender da pessoa, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, 60% do peso é a qualidade, o preço não importa tanto, apenas 10%, e a distância tem 30% de importância. A partir disso, só tem que multiplicar esses valores normalizados pelos pesos definidos e somar. 0,38 vezes 60 mais 0,29 vezes 10 mais 1 vezes 30. Então, vai dar a nota final de 85. De acordo com os pesos que eu dei aqui, o café hipster é o melhor, porque a qualidade é melhor e ele não está tão distante. De uma maneira geral, toda a análise multicritério ela vai envolver essas etapas. O que vai ser diferente é como você normaliza os dados. Aqui eu fiz uma normalização máximo menos o mínimo, mas você pode usar, por exemplo, funções quando você não tem, quando não é uma relação linear. Então, existem alguns métodos que vão te usar funções ou diferentes maneiras de normalizar os dados. Existem também diferentes métodos para determinar os pesos. Aqui eu só defini de maneira arbitrária, mas existem ferramentas que podem ser utilizadas. E também para agregar os indicadores com os pesos. Aqui eu somei, mas pode ser diferente, né? Pode ser uma multiplicação, enfim. Isso vai depender do método de análise multicritério utilizado. Mas, de uma maneira geral, são essas etapas usadas em todos os métodos de análise multicritério. E a análise espacial multicritério ela vai auxiliar a combinar, né, diferentes layers, diferentes camadas para enxergar o todo. E geralmente a análise multicritério é feita no nível do pixel, né? Se você tem dados que estão em formato de vetor,
é mais rápido, é mais eficiente transformar esses dados para raster e aí fazer o cálculo. A análise multicritério espacial ela é utilizada de maneira geral para dois tipos de aplicações. Primeiro é a análise de aptidão, né? Ou seja, o quão adequado um determinado local é para uma determinada função, por exemplo, quando você quer identificar locais que sejam apropriados para localizar um abrigo, um hospital, ou uma estrada, ou quando você quer determinar qual que é a suscetibilidade de um local a erosões, a inundação, a escorregamento. Então, geralmente para análises contínuas, né, que variam, tem variáveis que variam continuamente sobre o espaço, como por exemplo a elevação, o uso do solo. Você tem esses critérios, você vai transformar eles, no caso significa normalizar eles para a mesma escala de valores, determinar pesos, então, e depois combinar essas variáveis. Mas também pode ser utilizado para desenvolver indicadores, isso também é muito útil, porque você pode comparar a evolução no tempo, e geralmente para isso se utilizam dados censitários, por exemplo, e a unidade espacial, né, o setor censitário, ou o bairro, ou o município, ou até mesmo o país. E para isso se pode utilizar polígonos, né, ao invés de raster. Mas a análise em raster ela é mais rápida e eficiente, geralmente. Com relação à análise de critério raster, mas na real o polígono o procedimento é o mesmo. Por exemplo, aqui, supor que tu tem um raster com 9 valores e tem 2 critérios que você quer combinar em um mapa final. Eu determinei aqui que o peso desse critério para chegar à solução, o objetivo que você determinou é 75%, e o valor daquele determinado pixel é 2.2. Já o critério 2 tem um peso de 0,25. Para combinar esses valores, o que você faz é multiplicar o valor do pixel pelo peso do critério e somar com os outros critérios. Então, o procedimento é bem simples. A análise em SIG, ela realmente não é complicada. O que é difícil é definir quais são as regras, definir quais são os critérios que você vai considerar, como que você vai normalizar. Isso é o que toma mais tempo na análise multicritério do que a análise em SIG. E aqui eu estou trazendo para você alguns exemplos. Esse é um artigo que foi publicado esse ano, onde o objetivo foi analisar a resiliência no Irã. E eles, aqui eu tirei uma screenshot, mas só de alguns dos indicadores. Na realidade, no artigo eles usam muito mais. Por exemplo, indicadores de resiliência social, eles usaram variáveis como o gênero, se a população é independente, se tem uma população com necessidades especiais, como é o acesso a transporte, e por aí vai. E aí, eles definiram algumas regras, né, para normalizar esses dados, por exemplo, se afeta de uma maneira positiva ou negativa a resiliência, e depois também definiram pesos, né, para cada uma desses indicadores, e combinaram eles em subindicadores, por exemplo, de resiliência ambiental, a resiliência da comunidade, infraestrutura, e no fim somaram todos esses subindicadores em um indicador final. Isso é muito útil porque você pode analisar com o tempo se a resiliência de um determinado local, se ela aumentou, se ela diminuiu, e você consegue identificar também hotspot, né, áreas que você tem que ter mais cuidado.
tener un mayor cuidado. Aqui é outro exemplo onde eles queriam analisar qual era a vulnerabilidade das pessoas, mas quando uma inundação está acontecendo, durante uma inundação. Então, o objetivo é utilizar esses dados para equipes de resgate. Então, as variáveis que eles consideraram eram a quantidade de pessoas vivendo na região, pessoas que têm mais de 65 anos de idade, que não têm seguro de saúde, pessoas que são em situação de pobreza, e por aí vai. Entre essas variáveis aqui, recebeu o maior peso foi o número de idosos, e o objetivo da ferramenta é auxiliar, né, equipes de emergência, onde que eles provavelmente têm que atuar de uma maneira mais intensificada, porque, enfim, existe uma população mais vulnerável vivendo na região. Que outro exemplo, nesse estudo também publicado nesse ano, os autores eles queriam identificar estradas que são estratégicas no caso de acontecerem desastres como inundações e deslizamentos. E aqui nesse quadrado aqui embaixo, eles têm vários subindicadores, por exemplo, capacidade, acessibilidade, vulnerabilidade e importância, e cada um desses subindicadores é composto por várias variáveis, e essas variáveis têm diferentes pesos de acordo com o que o tomador de decisão definiu. E com base nisso são gerados os mapas. E uma vantagem, né, da análise multicritério é que você pode testar diferentes cenários muito rápido. Por exemplo, você pode determinar, por exemplo, que a acessibilidade tem um determinado valor, mas você pode mudar esse valor e ver como que o resultado fica no final. Realmente é só questão de um clique. Você pode explorar, né, esses resultados. Mudando um pouco agora de assunto, eu vou falar sobre a análise multicritério no contexto participatório, que foi o meu trabalho de doutorado, como envolver os end users, como envolver as pessoas que são afetadas por inundações ou outro tipo de desastre, como envolver stakeholders na análise multicritério. E qual o objetivo disso? Por que envolver, né, essas pessoas? Porque a partir de processos participativos e colaborativos, você consegue construir confiança, né, consegue facilitar negociações, né, o objetivo de atingir consenso e melhora a cooperação entre as pessoas. Porque as pessoas acreditam, né, no que foi feito, porque elas têm essa confiança, então é mais provável que as medidas selecionadas elas vão ser adotadas. E isso vai levar, né, no fim, a um melhor planejamento e uma melhor tomada de decisão. Então, o objetivo do meu trabalho de doutorado foi desenvolver um indicador de vulnerabilidade para uma região no sul do Brasil, no município de Lajeado e Estrela, no Rio Grande do Sul. E um dos objetivos era que esse indicador ele refletisse a realidade, que ele fosse transparente e que as pessoas que fossem utilizar essas informações, como por exemplo a Defesa Civil, que eles acreditassem e tenham confiança ao utilizar esses dados. Porque muitas vezes o que acontece é que muitos estudos eles são desenvolvidos na academia, são desenvolvidos na universidade, sem considerar a opinião das pessoas que já estão trabalhando anos com isso. E às vezes alunos de doutorado ou pesquisadores chegam no município e apresentam, olha, esse aqui foi um mapa que eu desenvolvi, mas o gerente não tem como
compreender porque ele não sabe de onde surgiram aquelas informações. Então, a ideia que eu tive no meu doutorado foi colocar essas pessoas para trabalhar junto e para chegar a um consenso de como deve ser construído um indicador de vulnerabilidade, como eles acham que deve ser feito. E mais ou menos esse foi o objetivo, né, do estudo. E para isso, os stakeholders eles foram envolvidos em todas as etapas do desenvolvimento do indicador, desde, por exemplo, para identificar quem são as pessoas envolvidas, eles também foram consultados. Na primeira etapa, a gente tem esse gráfico aqui, cada ponto é um stakeholder, e eu pedi para eles indicarem se eles conheciam outras pessoas que também estavam trabalhando com o assunto na área e que também tivessem interesse em participar do estudo. No final, eu identifiquei 117 pessoas e eu desenvolvi um questionário onde eu perguntei para eles quais são as variáveis que vocês acham que devem ser incorporadas na análise de vulnerabilidade nesses dois municípios. Foram duas rodadas de questionários, foi bem intenso. Mas eu obtive uma resposta muito alta, foram 101 pessoas das 117 convidadas, elas responderam ao questionário. E com isso, né, eu consegui identificar alguns indicadores que são cruciais para a análise da vulnerabilidade. Aí, depois que esses indicadores foram selecionados, eu tinha que organizar eles, né, de uma maneira lógica. Para isso, eu fiz um grupo focal, né, com um grupo mais restrito, né, não é possível envolver essas 117 pessoas. Acho que foi envolver cerca de 10 stakeholders e especialistas, e a estrutura que a gente chegou foi essa, né, de Coping Capacity, Social Vulnerability e Structural Vulnerability. Por exemplo, na vulnerabilidade social você tem crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais, e a renda. Em relação à vulnerabilidade estrutural, o tipo de material, enfim. E dentro nesse grupo focal, as pessoas tiveram que identificar quais são as relações, se é que elas existem entre essas variáveis e como que elas são organizadas. Em uma última etapa, eu perguntei a essas pessoas que estavam participando do processo quais são os critérios desses, né, que foram selecionados, acho que são 12 ao total, quais são mais importantes. E eu perguntei isso individualmente. Eu desenvolvi, então, mapas individuais, né, com base no peso de cada uma das pessoas, mostrando como que a vulnerabilidade de acordo com os pesos que elas determinaram. E esses mapas, eles foram podem ser visualizados na internet, numa plataforma onde eles podiam selecionar os mapas que eles elaboraram e comparar com os de outras pessoas, né, para ver o quão similar ou quão diferente esses mapas eram. E aqui, só para uma visão geral de como esses resultados eles podem variar. Por isso que eu enfatizo que a análise multicritério ela é subjetiva e ela vai depender de quem está respondendo, né? Por exemplo, aqui é um arquiteto. Para ele, a maior parte do município tem uma vulnerabilidade elevada. Já para engenheiro ambiental, a vulnerabilidade não é tão crítica. Independente disso, você consegue ver que existem alguns padrões, né? Tem algumas regiões, independente do mapa, que tem uma maior vulnerabilidade para todas essas pessoas que participaram. E aí, no final, eu combinei essa informação de todas as pessoas que participaram em um mapa único, né? Que mostra a vulnerabilidade de
0 a 1, vulnerabilidad de onde 0 a 1, é donde mais alta 1 es vulnerabilidade. más alta E aqui embaixo você tem, né, vulnerabilidad. os Y aquí tengo subindicadores, los onde subindicadores, você pode ver que donde pueden a ver vulnerabilidade aquí social ela não que, é la- tão que el elevada, cambio social no es mas tan grande, a capacidade pero de la capacidad lidar de com lidiar o desastre con ela é desastres baixa, es né? muy baja. Então, consequentemente, a vulnerabilidade é Así que la alta. vulnerabilidad es alta. E, como eu disse, né, a análise Como les multicritério, dije, ela en el permite que análisis você multicriterio, verifique as permite que incertezas identifiques existentes. las Então, eu incertezas, las gerei inseguridades existentes. cerca de 600 Aproximadamente cenários, né? 600 Se eu escenarios. altero o peso Se alteras das variáveis, el peso de o las que acontece variables, com o resultado ¿qué final? sucede Fiz con uma los análise estados? de sensitividade Utilizando para ver la quais são as esencia para ver variáveis que cuáles são son las mais variables que sensitivas son más à mudança. sensibles al E cambio. com isso você consegue identificar, Consigues por exemplo, identificar, aqui por você ejemplo, tem o desvio tienes padrão el desvío estándar e a média da y el promedio vulnerabilidade. de la Então você consegue vulnerabilidad. identificar áreas Puedes onde você tem, por exemplo, ver áreas, alta vulnerabilidade, mas tienes que você também tem alta muita vulnerabilidad incerteza. y otras que tienes inseguridades. Então essas são áreas que você tem que Tienes olhar áreas com mais que tienes cuidado. que ver con más cuidado. Também tem algumas áreas onde você tem, por exemplo, algunas alta áreas donde vulnerabilidade tienes alta e vulnerabilidad baixa incerteza. São y essas áreas bajas aqui em inseguridades. laranja. Aquí están en naranja. E aqui eu não estou mostrando com detalhe, No muestro mas con um dos detalles, papers que foi pero publicado uno você consegue de los ver artículos direitinho publicados quais são as variáveis mostraba que con levaram a cuáles essa variables incerteza llevaron a que esa você tem que medir inseguridad de uma maneira que era mais necesario cuidadosa medirse de una forma más cuidadosa para diminuir a para incerteza. disminuir E las no final inseguridades. desse processo eu Al fiz final de este uma avaliação, proceso né, hice com una as evaluación pessoas que con participaram las personas que para ver se elas estavam participaron, para ver satisfeitas si com o estaban indicador que foi satisfechas desenvolvido con los e se elas tinham confiança indicadores neles, se y elas si tenían gostariam de confianza y utilizar si eles querían utilizarlo no futuro. en un futuro. E de uma maneira geral, todo de mundo forma general, gostou muito do trabalho, a todos les eu gustó tive mucho muito el feedback, trabajo, muita resposta positiva, as hubo pessoas muchas gostaram respuestas positivas de que elas foram envolvidas no processo e estaban elas en el receberam essa proceso informação y recibieron esa información de uma maneira de una geral. forma general. Aqui você vê em azul, né, muito Lo satisfeito que se ve en e azul em es cinza muy satisfeito, satisfecho, né? Todo mundo, gris es satisfecho, com exceção de algumas pessoas que con não responderam, excepción de algunas personas que no acredito que os respondieron. mapas envolvidos são muito Creo úteis, que né? son muchas personas Teve piensan que algumas son pessoas útiles. que não Hubo ficaram personas satisfeitas que com a quedaron maneira que os insatisfechas con la indicadores forma foram que los selecionados, insatisfechos fueron con la forma que los indicadores se mas de seleccionaron. maneira geral foi Pero de forma muito general positivo, fue né? algo muy Aqui, positivo. por exemplo, com Aquí, a por ejemplo, experiência em tuve geral, una experiencia general. com exceção de uma pessoa, Con excepción de todos una ficaram persona, muito todos satisfeitos. estaban muy satisfechos. E acho que isso foi Creo que um resultado bem Ese es legal. un resultado muy bueno. Aqui mostrando um outro trabalho Aqui que foi mostrando-lhes desenvolvido outro na trabalho Universidade de Bonn com colegas. con colegas Eles de la tinham duas áreas de universidad. estudo, uma no Tienen dos Reino áreas de Unido e outra estudio, na una en el Alemanha. Reino Unido y otra en la E Alemania. o objetivo era Su objetivo analisar era algumas analizar medidas las para gestão de medidas risco de de la gestión de inundações riesgo de de uma maneira inundaciones especial, de também una usando forma a análise especial, multicritério. utilizando Então, análisis eles desenvolveram multicritério. uma plataforma Desarrollaron online, una né, esse plataforma en website, línea, este onde sitio você web que ven, tinha donde que analisar tenían alguns que analizar cenários. algunos escenarios. A primeira etapa La era primera definir os etapa era pesos definir los dos pesos critérios, que aqui de eles los chamam de criterios objetivos. que llaman de objetivos. Por exemplo, reduzir a área el inundável, área inundada, diminuir disminución o dano del à propriedade, daño a la propiedad, minimizar minimización o dano del daño infraestruturas. a la infraestructura. Enfim, então o stakeholder respondendo el aqui, ele tinha que stakeholder respondiendo tenía que decidir o que é mais importante para mim. que era más importante para él, Diminuir disminución o dano a del propriedades daño a la ou propiedad diminuir o dano o disminuir el daño infraestruturas a críticas. Com estructuras base críticas. nos pesos Basados definidos en estos pelo pesos participante, pelo definidos por stakeholder que el estava respondendo participante que esse questionário, respondía el cuestionario. o resultado ia mostrar qual é a alternativa melhor, por exemplo, para essa pessoa, para que esta a melhor persona, alternativa é a alternativa 4, que é sería la melhorar a alternativa 4, resistência que es mejorar la resistencia de las prevenir estructuras para que a água prevención entre nas propriedades. de Outras que entre el alternativas, por agua en exemplo, las fazer nada, propiedades.
ou melhorar o sistema de previsão de inundações, e por aí vai. Então, essa é uma outra aplicação de uma maneira colaborativa. Aqui eles desenvolveram também somente individual, não foi feito um exercício em grupo, né? Então, cada stakeholder definiu individualmente quais eram as prioridades e com base nisso, né, era possível verificar quais são as melhores alternativas. E quais seriam as melhores alternativas? Por exemplo, você tem as pessoas que responderam e qual a alternativa é mais adequada, e no final você conseguia ver a maior parte das pessoas acha que essa é a melhor solução. Então, passando agora às conclusões, de uma maneira geral, não existe um método multicritério que seja melhor ou mais adequado para todos os tipos de problema e qualquer circunstância, realmente dependendo do tipo de problema. Existem vários livros que podem auxiliar a determinar qual é o melhor método, mas, de uma maneira geral, para análise espacial, HP e TOPSIS são os métodos mais utilizados. Se vocês quiserem, eu posso passar depois algum material que pode auxiliar a definir qual que é o método melhor para o meu tipo de problema. É muito difícil manter a participação nesse tipo de processo, porque, enfim, as pessoas elas estão localizadas em diferentes localidades, participação é uma coisa que é cara, as pessoas elas estão bem interessadas no início do projeto, mas elas acabam perdendo o interesse, e existem muitos conflitos, né? Às vezes você tem pessoas com realmente com opiniões muito conflitantes, e quando você traz essas pessoas na mesma sala, pode ser uma situação difícil de resolver. Então, é muito importante também definir o escopo da análise, quais são os objetivos e quais são os critérios. Essa é a parte crucial na análise multicritério. Como eu disse anteriormente, a parte em si é fácil, é simples. O que é difícil é definir o problema de uma maneira transparente. Algumas conclusões sobre a análise multicritério. Não cheguei a entrar em detalhe, mas ela pode auxilia a capturar relações complexas entre os critérios, por exemplo, como um influencia o outro, quais são as interdependências existentes, dependente do método utilizado, todos permitem que você analise as incertezas e investiga quais são os critérios que contribuem para essa incerteza. É muito útil para áreas onde não se tem muita informação, onde tem poucos dados, porque você consegue trabalhar com dados qualitativos. Aqui eu mostrei principalmente a aplicação para a questão de inundações, mas pode ser utilizado realmente para qualquer tipo de problema onde não existe uma única solução. Quando você começa a trabalhar com decisão multicritério, você percebe que dá para realmente utilizar todas as áreas. Com relação à participação, ela pode realmente democratizar o processo de tomada de decisão, ela vai aumentar a credibilidade dos usuários e também o senso de que a informação que os respondentes deram, que ela foi utilizada, que aquilo ali faz parte do que ela acredita. Então, se os pesquisadores eles esperam que os resultados dos modelos sejam utilizados realmente para a tomada de decisões, os usuários eles têm que estar realmente envolvidos nesse processo. Caso contrário, pode acontecer que eles não vão acreditar nos resultados, e a participação ela pode aumentar também a aprendizagem social.
porque inicial, os participantes eles aprendem com os outros el aprendizaje social porque aprenden entre ellos. Trabalho de doutorado, né? Por ejemplo, en mi trabajo de doctorado, algunas personas empezaron con ideas de que la comunidad era algo y a la vez, en el mismo proceso, ellas cambiaron de opinión. E por fim, algumas ideias, final, né? Algumas ideias, algumas perguntas de pesquisa que eu estou interessada. Por exemplo, como envolver como poner stakeholders en el proceso de multicriterio y mejores alternativas para ponerlas en mi trabajo. Y principalmente análises focais, workshops, né, etapas presenciais, mas eu tenho interesse de usar outras ferramentas, por exemplo, jogos ou serious games ou até mesmo plataformas online para tentar atingir um maior número de pessoas. No meu doutorado eu consegui envolver apenas 22 pessoas de uma maneira ativa em todas as etapas, porque é um processo que demora tempo e bastante cometimento. E necessita muito. A outra pergunta que eu acho interessante é como que a coprodução de conhecimento pode levar a aprendizado social e até que ponto, né? E como desenvolver indicadores de vulnerabilidade, de resiliência e de risco que são confiáveis, que o gestor tem confiança em utilizar. Tenga confianza en utilizarlos. Aquí só algumas referências sobre Aquí estas son las referencias de las imágenes que utilicé y muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda que vocês tiverem, que tengan, pueden escribir a mi mail. Aqui coloquei também o meu perfil do ResearchGate. Vocês podem dar uma olhada na perfil también del ResearchGate y pueden ver la investigación que produje y gracias por la oportunidad. ¿No? Sí, bueno, un recordatorio a ustedes. Entonces, Mariana nos dijo ahora en la ponencia, pero solamente un recordatorio. Si tienen preguntas o consultas adicionales que quieran hacer a ella, ustedes nos pueden encaminar un correo y le vamos a repasar a ella después y les repasamos las respuestas tan pronto recibamos, ¿ok? Para este próximo momento me gustaría invitar a nuestro colega que está acompañando la Semana Geocontrol, André Delgado de Souza, es representante de TCU y va a hablar con nosotros sobre el sistema de información geográfica en el control de obras públicas. Bem, pessoal, boa tarde. Muito boas tardes. Meu nome é André. Meu nome é André. Eu sou engenheiro civil e trabalho no TCU. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, especial do Leonardo, e parabenizar a organização do evento. Realmente está um evento muito bom. Para mim está sendo muito rico conhecer as diferentes experiências, né? Bem, esse trabalho que eu vou apresentar para os senhores, ele foi uma auditoria do TCU, eu coordenei essa auditoria, tiveram 4 auditores e foi também a minha tese de doutorado. A minha tese foi na Universidade Federal de Pernambuco e passei um tempo também na Alemanha, na Universidade Técnica de Berlim. Sistema de informação geográfica no controle de obras públicas, um estudo sobre obras de esgotamento sanitário. Alcantarillados sanitários. Bem, senhores, essa apresentação está estruturada dessa forma. Eu vou fazer uma breve introdução, contextualizando o assunto. Na sequência, falaremos um pouco sobre o referencial teórico que eu utilizei, a metodologia e, por fim, os resultados de discussão. Então, eu gostaria de iniciar destacando que o Brasil, como um todo, precisa melhorar na infraestrutura de saneamento básico, destacando os diversos benefícios do saneamento básico para a preservação do meio ambiente e qualidade de vida.
no meu caso específico, nós tratamos de esgotamento sanitário. Como os senhores sabem, o esgotamento sanitário é fundamental na questão de preservação da qualidade da água, das hidrográficas, tem uma correlação também muito forte com a saúde pública e com a educação. Um dado assim que chama muita atenção no caso do Brasil é que apenas 38% do esgoto que é gerado é tratado. E no caso da região de onde eu venho, na região Nordeste, esse indicador ainda é pior. Durante esse meu trabalho de doutorado, a gente recebeu alguns pesquisadores da Alemanha e era um número assim que eles tinham dificuldade de entender. A cidade de onde eu venho, Recife, é uma cidade grande, com 3 milhões de habitantes. Então são prédios gigantescos, prédios bonitos, e o esgotamento sanitário da cidade é dessa ordem de grandeza aí. Então é um número que realmente assusta, né? Existem planejamentos do governo federal no sentido de melhorar esse indicador, mas na prática a gente sabe que é difícil de acontecer, por demandar investimentos bilionários e também pelo histórico do país com uma má gestão de obras públicas. Em 1995, foi feito um trabalho no âmbito do Congresso Nacional, que o Tribunal de Contas da União deu suporte, e foram inventariadas 2.214 obras inacabadas, obras públicas com recursos federais, sem falar de obras dos estados e dos municípios. Recentemente, em 2018, um relatório foi publicado esse ano, o TCU fez um novo levantamento, utilizando uma amostra de 38 mil obras e foram identificadas 14 mil obras paralisadas. Então, 37%. Então, um número realmente muito preocupante. Diante desse contexto, a pergunta condutora do nosso trabalho foi como buscar aprimorar o controle. E nós utilizamos como premissa a questão da transparência pública. No Brasil, como em vários dos países dos senhores, né, a questão da transparência tem aumentado muito. Existem cada vez mais dados disponíveis, dados oficiais. E como a gente pode aproveitar isso? Eu achei muito interessante hoje também, hoje e ontem, porque eu percebi que os senhores também se deparam com essa situação. Né? A gente preza tanto pela transparência, quando a gente tem os dados, a gente tem que saber aproveitar. Né? E eu percebi bem esse caso no caso da Costa Rica, né? Da Colômbia, vendo aí como utilizar esses dados. Isso foi uma das premissas. E a outra foi, nós identificamos que os sistemas de informação geográfica estavam sendo subutilizados. Né? Poderia ser uma ferramenta interessante para analisar essa quantidade de dados. Então, o que nós propusemos foi um modelo de controle, utilizando como premissas integrar essas bases de dados, que é uma dificuldade, é um trabalho, como os senhores também já falaram, essas bases de dados muitas vezes não têm um código em comum que permita facilmente integrar, e então o desafio era integrar e espacializar essas bases de dados, distribuir no espaço. Né? Feita essa etapa, que é muito trabalhosa, partimos então para controlar a distância e buscando ser tempestivos, né, concomitante. Eu achei muito interessante também que o colega de Honduras fez um comentário nesse sentido ontem, né, a preocupação em ser tempestivo, em acompanhar durante a execução da obra. Essa foi uma premissa que nós buscamos utilizar aqui. Então, esse trabalho durou 8 meses de auditoria, a gente emitia relatórios a cada 2 meses, os auditores não estavam em dedicação exclusiva, né? Trabalhava 15 dias a cada 2 meses, e a gente queria monitorar exatamente como estava o andamento dessas obras. E propiciar uma atuação sistêmica e seletiva. Queria utilizar vários dados, transformar em várias informações sobre várias obras. A nossa área de estudo abrangeu 399 municípios, que representa 7% dos municípios do país. E, como eu já adiantei, foi uma auditoria do TCU. Eu utilizei esses dados na pesquisa, mas todos eles são dados coletados no âmbito dessa auditoria.
Então, concluindo a motivação e relevância, justificaria o controle à distância, é o tamanho do Brasil e o número de obras que temos, que queríamos monitorear. Os sistemas de informação geográfica, uma justificativa que já serviria para um motivo que já serviria para justificar a própria facilidade de visualização. Uma coisa é a gente analisar centenas de obras numa tabela do Excel, né? Outra coisa é a gente conseguir espacializar e ter uma visão espacial da distribuição dessas obras. E o esgotamento sanitário em particular, devido à sua importância para o desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo, em síntese, propor um modelo de controle para acompanhamento à distância de obras, com acompanhar à distância as obras com aplicação do SIG. Então, com relação ao referencial teórico, o que a gente observou em revisão da literatura, em entrevistas com alguns especialistas, é que no âmbito da gestão ambiental e de recursos hídricos, a aplicação da geotecnologia está num estágio mais avançado do que para o controle de obras em específico. Então, com relação ao banco de dados geográficos, por exemplo, o que está se falando no âmbito da gestão ambiental de recursos hídricos é interoperabilidade entre esses bancos. Então, buscando esses bancos de dados geográficos e que se comuniquem cada vez mais. E também na formação de redes globais de dados. Dados relativos a questões climáticas, né? Cada vez mais os dados são mundiais. Então, existem mapas para todo mundo. Há mapas para todo o mundo. No tocante a análises espaciais com relação a análises espaciais, a gente já vê muitos trabalhos no sentido de integrar com modelos matemáticos. Que se podem integrar com modelos matemáticos. Por exemplo, para a hidrografia da região, se chover mais, como é que vai ser a enchente naquela região? Se llueve más, como serán las inundaciones a través de modelos matemáticos. Entonces ya hay integración con modelos. No sentido do Big Data. Então, como aproveitar essa diversidade de dados que nós temos, né? Como aproveitar esses dados que temos. Como a gente pode aproveitar a rede social? Como podemos aproveitar a gestão ambiental de recursos hídricos? Está se falando muito nisso. Se habla muito isso no ambiente de recursos hídricos. Essa apresentação que passou agora falava exatamente de um sistema de apoio para decisões colaborativas. Aí, né? Se habla muito disso allí. Porém, no âmbito das auditoria de obras, e essa minha pesquisa aqui foi, esses dados aqui são específicos para o Brasil, né? O que a gente vê é que o uso de GPS é muito frequente, então já se usa muito nas auditorias para auxiliar a medição ou localização daquelas obras do GPS. O sistema de informação geográfica, o que nós observamos, e essa pesquisa da gente, essa consulta aí abrangeu 28 tribunais de contas do Brasil, o TCU e todos os estados, né, al TCU e a todos os estados que têm tribunal de conta, 50% já utilizam ou estão em estudo. Contrataram universidades para implantar, contrataram universidades para implementarlo, que ela está em estudo, está para ser implantada. Que se encontra em estudo, e 50% não utilizam pelo menos de forma sistemática. E 50% não o utilizam de forma sistemática, porém, talvez de forma pontual. O uso dos SIG, do Sistema de Informação Geográfica, ainda são muito no sentido de banco de dados geográficos. A gente, assim, nesse levantamento a gente identificou uma carência de análises espaciais mais avançadas. Buscar, por exemplo, integrar mais de uma base de dados e desenhar mapas a partir disso. Então a gente viu uma oportunidade de se estudar esse assunto. E com relação a sensoriamento remoto e drones, a aplicação ainda era mais experimental. A aplicação era mais experimental. Estava começando a utilizar, tinha algum tribunal que estava mais na frente, outro mais para trás. Eu acho que más avanzados, otros más atrasados. Hoje, né? Ese es el escenario entonces que encontramos hoy día. O conceito, então, do nosso modelo aqui, da nossa proposta, está sintetizada nessa figura, né? Tem uma etapa primeiro de coleta de dados, e quando a gente fala de coleta de dados, não está restrito a sistemas de informação, né? A principal fonte são sistemas disponíveis na internet. Mas existem situações, por exemplo, e foi o caso de uma das fontes que a gente utilizou, foram as licenças ambientais de órgãos estaduais, não estavam disponíveis na internet.
no estaban eles disponibles tinham um por banco de dados, internet. mas não estava na Tenían un internet. banco de Então a datos, gente pero no estaba solicitou. en internet. Entonces Tiveram solicitamos. outras situações que a gente teve que mandar um ofício. En Então, otras a gente mandou um situaciones ofício para tuvimos que 399 mandar municípios, solicitando oficios alguns dados para que não estavam disponíveis 399 na municipios internet. que no estaban Enfim, disponibilizados é por uma etapa internet. muito trabalhosa para a etapa coleta de que dados. demanda mucho E trabajo para tão recolectar trabalhosa dados. quanto, ou talvez até mais, a Dava parte tanto de tratamento trabalho desses dados. o Como foi más que mostrado el por muitos dos tratamiento y senhores já, manipulación. Como se essas bases de mostró dados por muitas varios de vezes não ustedes, são esa base de datos corretamente no preenchidas. están Então tem correctamente muita ausência de llenadas. dados. Hay mucha Quando a gente ausencia faz de datos. uma Cuando se circularização, uma hace una comparação entre diferentes circularización, fontes, a comparación gente vê entre varias diferenças fuentes, de vemos diferencias informação de para uma informação que deveria ser para similar. una información Por exemplo, debería estágio ser de andamento similar. da obra. A Fase gente encontra em duas bases de curso dados de la obra informações se diferentes. encuentran en dos bases de datos Estágio de informaciones execução, a obra está em diferentes. andamento ou está parada. La obra está en curso Aconteceu o está informação parada. no sistema de informação Sucede oficial do governo que federal en constava datos informação oficiales constaba una e no información ofício a y en el prefeitura informou oficio outra la coisa. alcaldía informaba Informou, por otra exemplo, que cosa. estava parada e no sistema Informaba que estava em estaba execução. parada y en el sistema que estaba en ejecución la obra. Tudo isso a gente tentou, de Todo alguma eso forma, se intentó de diminuir alguna nesse tratamento. manera E, por disminuir fim, con ese alimentamos tratamiento. o sistema de E, por informação fim, geográfica propriamente. No Alimentamos nosso el caso, a sistema de gente utilizou o informaciones ArcGIS. geográficas. Nosotros utilizamos Tentamos utilizar um ArcGIS. gratuito no começo, mas Intentamos uno estava dando muito gratuito al problema, a gente comienzo, optou pelo ArcGIS. pero después E aqui nos dio problemas nós y alimentamos utilizamos el ArcGIS. o sistema, né, com esses dados, Alimentamos el sistema incluindo con esos datos, dados de incluyendo vetoriais dados também. vectoriales. Fazemos as simulações, Hicimos as desenhamos os mapas e com essas informações a gente com faz um essas controle à informações se distância. hace um controle Então, à a gente distância. identificar algum comportamento algum atípico, a gente pode comportamento notificar atípico, se pode o notificar responsável, ver o que é que al ele diz. responsável para ver como se Pode a partir manifiesta. daqui realizar uma poder a auditoria partir de específica aqui naquela obra. realizar uma Note que auditoria a gente está tendo uma específica na visão obra. geral. Se quiser alguma informação Se muito se quer detalhada, uma é informação necessário uma auditoria específica, né? se requer uma E auditoria aí seria específica. uma atuação mais E aí seria uma focada, atuação né? mais Seria enfocada. baseada em uma análise de risco. Seria basada em análise de riesgo. Conceitualmente, Conceptualmente, a gente está buscando evoluir buscamos nesse sentido. evolucionar Esse en tipo este de trabalho sentido. é no sentido de caminhar tipo para de trabajo um acompanhamento camina virtual. a um Em acompanhamento um momento virtual. pretérito, que eu diria que no Em um nosso momento caso aqui a gente anterior, já superou, que já as auditorias superamos, eram muito, as a gente está chamando aqui de física, né? Se chegava na muito obra, a gente físicas. sabia que a obra Se existia, chegava se na chegava obra, lá sabia que existia. e quase que E visualmente a chegávamos gente escolhia o que é que ia visualmente fiscalizar. escogíamos Não lo que se tinha iba a uma análise fiscalizar. prévia. As No había una informações eram análisis coletadas em previo. loco. Las informaciones se recolectavam em loco. Na sequência, a gente passou para um trabalho mais seletivo. Sequencialmente, Então, já passamos existia para um uma trabalho garimpagem mais de dados seletivo. antes, a gente já tinha algumas Se informações, mas escarbava essencialmente pouco o las trabalho era em loco informaciones, também. pero el trabajo foco también era en loco. Y el Era muito enfoque no valor. era Existia sobre pouco el no valor. sentido de uma análise de risco. Había poco sobre análisis E de esse riesgo. nosso trabalho, Entonces, eu diria que nuestro é um trabajo, meio yo termo, diría né? A que gente es não un chegou ainda no virtual, medio mas o término. virtual seria um procedimento mais automatizado. No né? llegaba todavía a lo O virtual. computador, a partir da nossa alimentação, emitiria la relatórios computadora que a con gente nuestra analisaria alimentación e só no emitiría final reportes, iria y ou não em solo al loco, né? final Então seria uma se iría o situação no intermediária a aqui. in loco. Então, a nossa área de estudo, né? O nosso estudo foi específico para obras de esgoto. Eu falei para os senhores de 399 municípios, foi a nossa área. Né? Vou justificar agora por que esses 399 municípios. Ahora por qué esa cantidad de municipios. Quando a gente começou esse trabalho, estava em andamento no Brasil uma obra, a maior obra hídrica, que chama Transposição do Rio São Francisco. Depois mudaram de nome, passou a ser Projeto de Integração do Rio São Francisco. Rio São Francisco é esse aqui. Este río es este que vemos Esse aqui em azul seria a bacia hidrográfica dele, né? E o projeto era construir basicamente dois canais. Esse aqui, eixo norte e eixo leste. O eixo norte com 400 quilômetros. O eixo leste com 400 quilômetros e o segundo com 200 quilômetros. E essa água iria ser bombeada. Depois ela começa a descer por gravidade, né? Depois bajaria por gravidade ao longo do trecho. Aliás, existem, essa obra está feita. Existem canais, existem aquedutos, né? Existem várias estações de bombeamento. Existem várias estações de bombeo. Ao bombeo. esse canal coloca água em rios já existentes. Então, existiu também todo um trabalho de revitalização desses rios. E a expectativa, de acordo com o dado do projeto, era beneficiar 12 milhões de habitantes, né? 390 municípios. Associado a isso, isso é o projeto de construção dos canais.
canais. Associado a isso, existe uma série de outras medidas. Por exemplo, a implantação do sistema de esgotamento sanitário nesse município, para melhorar a situação sanitária lá e evitar também a poluição das águas transpostas. Existiam também outras medidas de revitalização, medidas relacionadas à distribuição dessa água. Eu queria mostrar um vídeo bem rapidinho para contextualizar o projeto da transposição. Contextualizar el proyecto de transposición. Esse projeto já está em operação hoje. Não está totalmente concluído, mas já está em operação. Totalmente concluído, pero ya opera. Esse é um vídeo do governo federal. Já realizada no nosso país. Um grande desafio de engenharia, que envolve a construção de estações elevatórias, a perfuração de túneis, a construção de aquedutos e canais, abrindo caminho para a água sertão adentro. O projeto de integração do São Francisco é uma realização histórica que está mostrando para o país que é possível transformar a paisagem e a vida do semiárido brasileiro. Mais do que cimento, compromisso com a integração, o desenvolvimento e a inclusão social. Pode voltar para a apresentação, por favor. Sim, pode regressar à apresentação, por favor. Esse é o projeto, né, dos canais. Minha primeira auditoria no TCU em 2008 foi nessa obra aí, né? Quem estava tocando no começo era o Exército, que era uma área que problema com plantação de maconha, né? Era um negócio muito sensível. Tinha uma questão social também muito forte, uma discussão política, então foi um começo muito tumultuado. Eu fui lá, era o Exército, estava tocando essa obra. A gente teve que voltar escoltado alguns trechos, que é uma região perigosa, né? Inserido ali no que chama o polígono da maconha, né? Mas o fato hoje é que essa obra está operando. Ainda é motivo de muita controvérsia, mas começou a funcionar. Havia muita controvérsia, mas já está funcionando. Então, aqui pintado foi a nossa área de estudo, né? 399 municípios. Que eram os municípios que iam ser beneficiados pela transposição. Envolvendo 4 estados. Essa linha em azul escuro aqui são os canais, propriamente. Em azul claro é onde já existe um rio. Esse canal vai levar água para o rio, né? Como os senhores podem ver aqui, a situação do esgotamento sanitário, de acordo com dados oficiais, né, é muito ruim. Então, a grande maioria dos municípios tem menos de 25% do esgoto que é gerado tratado, né? Exceção são aqueles que estão numa situação melhor. Desses 399 municípios, nem todos eles tinham contrato para a execução de sistema de esgoto. Existiam contratos existiam 142 contratos, né? Então, nos 399 municípios, 142 contratos para execução de obras. Muitas vezes o município tinha mais de um contrato. Em valores aproximados, 300 milhões de dólares, né? É um valor que indica que esses contratos, em termos relativos, têm baixo valor, porque é um sistema de esgoto para um município pequeno, muitas vezes, né? A metodologia, então, fizemos painéis de referência, chamamos uma série de especialistas, né? Discutimos com muita gente do próprio TCU, discutimos com colegas da Polícia Federal, da Universidade, do Ministério Público, né? Depois fizemos algumas entrevistas com especialistas, então fomos em universidade, consultamos gestores públicos, né, relacionados à obra de esgoto. Passada essa fase, partimos para a coleta, tratamento e cruzamento dos dados, que se deu essencialmente por acesso a sistema de informação, ofícios enviados, programação em SQL e muita coisa em Excel também. Depois disso, muitas vezes de forma empírica, partimos para a elaboração dos mapas, utilizando o ArcGIS e conceito de estatística espacial, para fazer uma melhor distribuição das informações. Bem, como eu disse para os senhores, essas fontes de dados muitas vezes não são totalmente confiáveis. Então, para validar de alguma forma essas informações, nós fizemos inspeção em 14 contratos, né? Uma amostra de 10% dos contratos que nós auditamos. Além disso, um relatório preliminar com os resultados foi encaminhado para os gestores, né? Para uma manifestação preliminar. Não vou
explorar aqui com mais detalhe, mas seriam as fontes de informações que nós utilizamos, tratamento e manipulação, aplicação de filtros, né, cruzamento entre essas fontes e as saídas do modelo. Elas se deram de forma tabular, planilhas Excel e os mapas que eu vou apresentar para os senhores aqui. Também não vou detalhar isso, mas se os senhores tiverem interesse, esse foi o fluxograma que a gente desenhou para essa auditoria, né? O que está pintado em laranja é que entraria mais a parte da informação espacial. O que está pintado em azul, nós retiramos dos nossos manuais aqui do TCU, que são procedimentos padrão de qualquer auditoria, né? Então, como os senhores podem ver, a gente utilizou a geoinformação desde a etapa de planejamento, não podia ser diferente, né? Na execução e na fase de relatório. E eu achei interessante também que ontem alguém falou assim, da importância de você comunicar os resultados por meio de mapa, né? Que o entendimento fica melhor, fica mais claro para o cidadão, para os interessados. Né? Então, como resultados, um primeiro mapa, só explicando aqui, o que está em branco não foi da nossa área de estudo, os canais estão representados aqui, né? Canal e rio que vai receber água, em bege é a nossa área de estudo, e nesse marrom mais escuro foi uma classificação dos estudos ambientais que eram municípios mais sensíveis, ele chamou de área de influência direta do projeto. Em azul aqui, então, quanto mais azul, significa que tem mais contrato. Aqui não está relacionado a valor, está relacionado a quantidade. Então a gente identifica, por exemplo, a cidade de João Pessoa, nas proximidades, tem uma quantidade grande de contratos relacionados a esgoto. O que é de se esperar, uma cidade grande. Fortaleza também é outra capital. Alguns outros pontos chamam a atenção. Por exemplo, esse é um município pequeno lá do Rio Grande do Norte, né, Messias Targino. Poucos habitantes, muitos contratos nesse município, né? Foi um negócio que chamou atenção, assim, de início. Ali foram os contratos. Agora a gente vai para as informações, né? Com relação ao cronograma das obras. O achado de auditoria relacionado ao cronograma foi um número elevado de obras paradas. Né? Obras paradas ou aquelas que estavam se arrastando. A gente estabeleceu alguns critérios, chamou aí de ritmo lento. E ou então tem aquelas que já tinham contrato há mais de 2 anos e a obra não tinha sido sequer iniciada. Nós utilizamos esse critério de 2 anos porque 2 anos era o tempo para iniciar, executar e concluir. E o que a gente viu é que em 2 anos alguns não tinham sido sequer começados. Dos 142 contratos, 55% estavam nessa situação. Aqui seria por estado, cada um dos 4 estados, e aqui é detalhando um pouco mais, né? 37% estava parada, 6% estava em ritmo muito lento, se arrastando, 11% tinha mais de 2 anos, não tinha começado, 18% estava como não iniciada, e 28% também em execução concluída. Um cenário que até, assim, um percentual que mostra-se aderente com esse trabalho que o TCU fez agora das 38 mil obras. O percentual identificado de obras paradas foi, coincidentemente, 37%. Exatamente 37% com o trabalho. Esse mapa aqui é, então, relacionado às obras paradas, né? Quanto mais vermelho, quer dizer que tem mais obra parada. Novamente, as proximidades de João Pessoa, que era um município que tinha muitos contratos e, ao mesmo tempo, tem muita obra parada. Né? Fortaleza, também um pontinho aqui. Novamente, o Messias Targino, que é um município pequeno. Outros municípios pequenos aqui. Ó. Essa bola azul aqui quer dizer que tem convênio, 1 ou 2 convênios. Então aqui, por exemplo, 1 ou 2 convênios. 1 ou 2 convênios. Essa bola vermelha quer dizer que tem 3 ou mais convênios. Não está falando nada do cronograma, só está indicando. Aqui tem 3 ou mais convênios. 3 ou mais convênios. 3 ou mais convênios. O que a gente consegue perceber visualmente é que onde tem 3 ou mais convênios também tem muita obra parada, o que é uma situação indesejada.
paradas é uma situação a lei de responsabilidade fiscal brasileira diz que você só deve iniciar novos investimentos quando tiver concluído os investimentos anteriores. No caso aqui, o que a gente viu, municípios de pequeno porte com mais de 3 contratos relacionados à obra de esgoto. E nenhum dos 3 acabado. Existe a situação de 9 contratos. 9 contratos no mesmo município relacionados à obra de esgoto. Que não han sido terminados. Do mesmo convênio. Um exemplo aqui, todos os municípios com mais de 3 convênios tinham problema com obra paralisada. Uma observação, isso não foi uma premissa, um critério, foi uma observação. Um município pequeno da Paraíba, só como exemplo, 3 convênios, firmados em anos distintos, então, firmou o primeiro, não concluiu, firmou o segundo, não concluiu, firmou o terceiro, os 3 em andamento. Aliás, os 3 em vigência, mas paralisados. No caso, 5 milhões de dólares, esses 3. 5 milhões de dólares. Aqui a gente está tratando para obra de esgoto, mas entendemos que existem outras possíveis aplicações. Por exemplo, ações de desassoreamento, replantio de matas ciliares, né? Combate à erosão, aterros sanitários, drenagem, pavimentação. Desafios como estimular, por exemplo, o controle social, né? Se tivesse um controle social mais ativo, eles mesmos podiam comunicar. Foi falado hoje também, né? Aplicativo, o cara tira foto, já manda. Assim, a minha opinião particular é que no Brasil o controle social ainda é muito baixo. Eu passei um tempo trabalhando, analisando as denúncias que chegavam lá onde eu trabalho, e era pouco. E quando chegava, não dava para aproveitar muita coisa. Por isso que eu perguntei hoje lá como era o caso lá de vocês. Como é o caso de vocês? E também a questão do Big Data, né? Como a gente pode usar mais isso aí? Como podemos utilizá-lo mais? Com relação à vigência dos convênios, quando a gente iniciou o trabalho, os 142 convênios estavam vigentes. A gente queria fazer um trabalho tempestivo. O que a gente viu ao longo dos 8 meses é que 39% deles tiveram a vigência expirada. Acabou o prazo e a obra estava inconclusa. Teoricamente, se tornou uma obra inacabada. O que eu acho que aconteceu na prática, que seria vedado, é que eles renovam o convênio de forma retroativa. Isso creio. Teoricamente não tinha como renovar. Teoricamente não é como renová-lo. Se acabou, se acabou. Esse mapa aqui, a gente misturou 2 informações agora. A mancha vermelha continua sendo obra parada. E essa barra vertical, convênios vencidos. Quanto mais alta a barra, maior quantidade de convênios. Esse tamanho aqui que a gente está usando como paradigma é quando tem 3. Se a barrinha tiver maior, mais de 3, né? De 3 ou mais. Situação aqui, muita obra parada e a quantidade de convênios vencidos. Ao longo dos 8 meses. Por 8 meses. Aqui também, ó. Aqui também. Isso a gente conseguiu achar uma correlação estatística, né? Então, ficou estatisticamente comprovado que era esperado intuitivamente, né? Onde tem mais obra parada, tem mais convênio vencido. Intuitivamente já pensava que era dessa forma. Com relação ao licenciamento ambiental, que a gente coletou junto aos órgãos estaduais, em 30% dos casos, a licença ambiental estava vencida. Ele não pode executar aquela obra. Não poderiam executar aquela obra. 30% dos casos. Em 30% dos casos. A questão da licença ambiental, especificamente, foi um ponto que deu muito trabalho a partir do tratamento dos dados. Que a gente pegou com o órgão estadual, cada órgão formatava de um jeito. Era em Excel e, por exemplo, não tinha um campo que a gente conseguisse identificar de forma direta se era esgotamento sanitário. Então a gente teve que fazer filtros de forma empírica no Excel, tentando buscar palavras para identificar que era esgoto. Não tinha um campo classificando que era esgoto. Então foi um trabalho difícil, trabalhoso, foi praticamente, eu chamo na tese de uma análise semi-automática, mas foi uma análise manual. Foi no filtro, no Excel, descobri que esgoto pegava e saímos identificando, né? E aqui é o mapa. Aí identificando alguns municípios onde está mais verde, onde tem mais problema de licenciamento ambiental. Identificamos aqui também alguns municípios pequenos com maior concentração, né? João Pessoa já não está tanto. Mas Messias Targino continua, essa região aqui também. Apenas para exemplificar, um convênio aqui num dos municípios, 2,5 milhões de dólares,
e a obra estava parada com 70% de avanço. E a licença estava vencida havia 2 anos. Então, o risco desse investimento se perder, né? Fora o benefício para a população. E a população sem o benefício, não? Outras análises que a gente fez, eu não estou apresentando os mapas, vou por uma questão do tempo mesmo, mas era a capacidade operacional da empreiteira contratada, da construtora. Né? A construtora contratada tem condições de terminar aquela obra. A gente estabeleceu alguns critérios, basicamente fundamentando na quantidade de funcionários. Então a gente foi de forma bem conservadora, só quando a construtora tinha uma quantidade bem pequena de funcionários em relação ao faturamento dela. E deu 13% incompatível. Seriam candidatas a empresa fantasma, né? Empresa que existe no papel, mas não existe de fato. É um problema que a gente tem mesmo. Acontece com certa frequência. Sucede frequentemente. E por essas que a gente fez a apresentação lá depois para a polícia, para o Ministério Público. Outro ponto que a gente analisou também foi a movimentação financeira da conta bancária. Né? Conta bancária que recebia o recurso, não a conta bancária da construtora. Essa a gente não tem acesso por conta de sigilo, né? Conta bancária do convênio. E não conseguimos analisar as 142, porque a gente não tem acesso a todas elas. Só teve acesso a uma parte. 9% dos 142 convênios tinham alguma movimentação atípica. A gente usou alguns critérios para classificar como movimentação atípica. Por exemplo, saque em espécie. No caso da nossa legislação aqui, é proibido você chegar no banco e sacar Aqui é proibido retirar o dinheiro do convênio. E a gente identificou em alguns casos. Outra situação que é proibida é você só pode usar o dinheiro do convênio para pagar serviços relacionados ao convênio. Você não pode, por exemplo, transferir para uma conta da prefeitura. Mas isso acontece. E a gente classificou como atípico. Isso aconteceu em 9% dos contratos. Isso sucedia em 9% dos casos. Se for fazer uma comparação em relação a as situações que ocorreram nessa movimentação atípica e obra parada, a gente identificou uma forte correlação, como é intuitivamente esperado. Se considerarmos apenas aqueles convênios que teve a movimentação atípica, o modelo classificou que 92% daquelas obras estavam paradas. Uma hipótese. Ele gastou o dinheiro para outra coisa e não tem mais dinheiro para pagar a execução da obra. Se for sem essas movimentações, aí volta aquele percentual padrão ali, metade, um pouco mais da metade. Né? Então, a hipótese é que ele usou o dinheiro para outra coisa. Provavelmente a hipótese é que utilizaram o dinheiro para algo mais. Por fim, avaliamos de forma qualitativa e apenas como indicador o risco de poluição das águas da transposição. Né? Então, um projeto em valores atuais já foi gasto da ordem de 10 bilhões de reais aquela transposição. O risco por conta de falta de sistema de esgoto se poluir a água transposta, né, tão longe. A gente observou que e aqui a gente não está trabalhando mais com todos os municípios, a gente está trabalhando só com esses marrom aqui. O estudo ambiental dizia que eram diretamente relacionados. Né? 92% desses municípios tem menos de 50% de tratamento de esgoto. Aqui é uma imagem do Google, né, ilustrando alguns municípios tão bem próximos, né, do rio que vai receber a água da transposição. E estão muito cercanos do rio. O tamanho da bola aqui sinaliza a população. O círculo indica bola o tamanho da população. Porque não tem tratamento de esgoto. Bola verde tem. E o tamanho da bola é a população do município. E seu tamanho é o município. O que a gente observou então foi, em 8% desses municípios, a coleta e tratamento é superior a 50%, a gente considerou que não é um risco. Em 15% pode ser inferior a 50%, mas tem convênio em andamento. Então a gente entende que o risco é menor também. Porém, em 77% deles nós apontamos como risco. Em 20% tem convênio, mas está com problema, que essa nossa análise apontou, e 57% não tem tratamento de esgoto, nem tem convênio. São esses aqui em vermelho, esses em marrom, laranja, representam esses, tem convênio, mas está com problema,
em vermelho esse aqui. Não tem tratamento e nem tem convênio para resolver essa situação. Para validar isso, a gente fez inspeção em loco em 10% dos contratos, né? Então, o que a gente constatou em loco foi que, embora as fontes de informação tivessem falhas, a gente conseguiu de alguma forma representar a realidade. Todas as obras que o sistema indicava que estava paralisada mesmo. Então, aqui é um exemplo de uma estação elevatória que aparentemente foi quase concluída, né? Está abandonada aí. A foto talvez não dê para visualizar, mas tem aqui faltando concretar, a ferragem exposta, né? Aqui a lagoa de estabilização praticamente concluída, mas está também abandonada aí, não está funcionando ainda, começando a nascer vegetação, né? E aqui uma vala foi aberta e aparentemente está abandonada aí. As conclusões é que o trabalho gerou informações interessantes sobre obras de esgoto e visualizamos a possibilidade de outras aplicações, né? Outros tipos de obras, vão ser usados outros filtros, outros critérios, mas na essência identificamos que é possível utilizar. É uma oportunidade para uma atuação mais ágil, né? Postura mais pedagógica e preventiva. Então não seria esse tipo de trabalho não seria adequado na nossa visão como auditoria de conformidade. É mais uma auditoria operacional no sentido nesse sentido aqui. Então, o controle à distância permite uma visão sistêmica, tempestiva e, num segundo passo, uma atuação mais seletiva. Então, dependendo das prioridades do Tribunal de Contas, pode fazer um trabalho mais específico com obras paradas, né? Ou então onde tem movimentação atípica de recursos, onde a empresa não tem condições para executar. O modelo, então, foi validado, mas com limitações, principalmente relacionadas às inconsistências do banco de dados, tem que ser levado em consideração, tanto a questão dos erros como desatualização dos bancos. Ele foi testado apenas para obra de esgoto e, em casos mais graves, são necessárias auditorias específicas, né? Ele não se propõe, por exemplo, a aplicação de débito. Entendemos que não. Não funcionaria para débito. Como futuros estudos, trabalho no sentido de buscar automatizar mais as análises. Como eu disse, muita coisa foi manual, né? Daria para ser automatizado. Poderia ser automatizado. Testar em outros tipos de obras. Tratar em outros tipos de obra. Buscar também indicadores de efetividade. A obra de esgoto foi pronta, foi concluída, mas está trazendo algum resultado? Os indicadores daquele município, os indicadores melhoraram? Vemos também muita oportunidade para a parte de sensoriamento remoto. Ontem eu fiz a pergunta para um dos palestrantes aqui com relação a... Ele trabalhou ali na questão do pivô de irrigação, né? Poderia ser um trabalho feito com relação à obra, né? A gente faz um primeiro levantamento, seleciona obras prioritárias e depois faz o acompanhamento com sensoriamento remoto. E para as auditorias mais específicas, entendemos que tem campo também para a utilização dos drones, né? No nosso caso lá, nós adquirimos um drone para começar a aprender a usar, né? Um drone amador de 300 gramas, mas que tem uma câmera de 12 megapixels. Consegue voar a uma distância de 2 km, né? E por fim, entendemos, como eu já antecipei, esse tipo de trabalho serve mais para auditorias operacionais, mas que devem ser complementados com auditoria de conformidade. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? Dizer que eu estou disponível, não sei se vai dar tempo agora, mas se não depois, né? Qualquer momento, é um assunto que me interessa muito e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, André. É realmente bem informativa a sua palestra. A gente ainda tem 5 minutos para poder fazer uma breve sessão de perguntas. Já vejo vários braços levantados aqui. Eu acredito que em 5 minutos a gente não consiga fechar tudo. Então vamos fazer 2 perguntas. Alejandro levantou ali primeiro e o Henrique... Bom, tá. Vamos lá. Jorge, Shirley e David, perguntamos depois, pode ser? Ficamos com essas 2 perguntas, depois a gente fecha com o restante do grupo, André, pode ser? Se Alejandro, puder falar bem devagar, por favor. Se quiser o equipamento também, a gente tem aqui. O equipamento para o André, por favor.
Eu vou tentar aqui, eu vou conseguir. Voy a tratarlo, voy a concentrarme y ver qué sucede. ¿Ya? Gracias. En primer lugar, felicidades. Muy bien, buen trabajo. Bonito. Creo que la gran solución para esto debería ser actuar de manera rápida en el momento en que se da la infracción, en que la compañía deja de darle continuidad a la obra. Es decir, la gran aspiración de las auditorías es la auditoría en tiempo real. Entonces yo creo que en el momento, tú no puedes permitir que 2 años parada una obra y el municipio sabía y el banco lo sabía, auditoría sabía y nadie hizo nada. Entonces, la gran solución, drones, cartografía, sensores, impuestos, banco, dejas de mover el dinero en la cuenta, alarma, algo pasa, no pueden pasar 2 años, responsabilidades a la compañía que no, pero responsabilidades también al banco, responsabilidades a los funcionarios. ¿Cómo que tomas el dinero que te di y lo utilizas para otra cosa? Eso no puede ser. Y te das cuenta 2 años después. Tiempo real. Felicidades. Muito obrigado pelas colocações. Muchas gracias por sus colocaciones. Concordo integralmente. Concordo integralmente. Creo que es eso. Muito obrigado. Muchas gracias pelas colocações. Por sus colocaciones. Concordo integralmente com isso que você falou. Integralmente con lo que usted dijo. Embora na prática, a pesar de que en la práctica seja difícil fazer. Sea difícil mas eu hacerlo, concordo integralmente. Pero concuerdo integralmente. No tengo... Concordo integralmente. Concuerdo integralmente. Gracias. Hola André, muy interesante tu trabajo, realmente muy interesante. Personalmente me gustó cómo utilizas la cartografía para poder hacer ese tipo de estudio. Es más, creo que voy a tratar de imitar o hacer proyectos como el tuyo porque hacen que el resultado sea visual. Y cuando algo es visual, recibes más apoyo. Mi pregunta iba más por el tema de la paralización. Yo también estoy viendo obras públicas y también tengo un gran porcentaje de obras paralizadas. Quisiera saber a qué se debe tu porcentaje de paralización, porque de repente la problemática es igual a la mía y podemos hacer algo al respecto para evitar reducir el margen y tener obras más actualizadas y sobre todo finalizadas. Gracias. Tá, muito obrigado. Muchas gracias. Eu não tenho agora em termos percentuais, mas é fácil conseguir. Eu tenho a informação, né? Eu tenho o documento. Mas de forma qualitativa, tem problema com repasse de recursos. Às vezes o governo demora, o governo federal demora a repassar recursos por motivos diversos e a obra é paralisada. Isso acontece. Outro problema muito recorrente diz respeito a projeto. Então, é apresentado um projeto, esse projeto é aprovado, a obra começa e o que se observa depois é que o projeto não era adequado. Às vezes o recurso passa a ser insuficiente, por exemplo. Estava previsto escavação de primeira e se descobriu que tem rocha, escavação de terceira, muito mais cara. Então não tem recurso. Aconteceu um exemplo, uma auditoria que não foi nesse caso aqui, mas é ilustrativo, uma auditoria que eu participei no estado do Norte, era um projeto de 200 milhões de reais, um projeto muito grande que ia mudar a realidade do esgotamento sanitário da cidade. O projeto, a gente começou, a auditoria estava bem no comecinho da obra, projeto, os gestores estavam muito orgulhosos, que o projeto ganhou diversos prêmios como projeto
projeto. Melhor projeto de esgoto e tarará. Quando a gente começou a fazer a auditoria, a gente observou que aquele projeto era de 10 anos atrás. E que o plano diretor daquele município tinha mudado. Então, onde o projeto estava prevendo prédios de 6 andares, quando a gente fez a auditoria, tinha prédio de 20 andares. Então, a obra o projeto passou a ficar subdimensionado. Nesse caso, então, um exemplo de problema de projeto. Nesse caso, a gente não identificou questão de superfaturamento, os preços estavam adequados, o que a gente identificou foi problema de projeto e falta de orçamento, considerando que viria um novo projeto. Nesse caso, a gente recomendou paralisação da obra. Foi uma recomendação do tribunal, o Congresso Nacional acatou, essa obra foi paralisada. Solução, apresentar um novo projeto atualizado e conseguir recursos para esse novo projeto. Quando conseguiu, retirou a paralisação, a obra continuou. Mas é um problema muito recorrente. Então seria projeto, falta de recurso. A gente escuta muito da empresa abandonar o contrato por algum motivo. A empresa abandonar o contrato. Eu diria que esses talvez fossem os três maiores. Acontece também de desapropriação no caso de esgoto. Começou a obra, mas o terreno da estação de tratamento não foi desapropriado ainda. Então não pode começar a obra para. Então acontece com frequência também, mas depois eu lhe mando de forma estatística, né, desse último trabalho do TCU, quais os principais problemas. Quais são os principais problemas que encontrei nos dados do TCU? Bueno, muchas gracias una vez más, André. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para agua, café y baño y volvemos aquí al anfiteatro. Tenemos una otra ponencia. En este momento vamos a hablar sobre el programa de desarrollo de capacidades en geotecnologías que estamos haciendo en el ámbito del CCC. 5 minutos, todos aquí en el anfiteatro nuevamente. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a empezar un otro momento de intercambio técnico. E agora trataremos um pouco sobre o Programa Regional de Capacitação em Geotecnologia, que eles chamam de Senderos de Aprendizagem. Tendremos uma apresentação de um consultor que trabalha com este tema e logo depois iremos à sala 4 e haremos outra vez uma dinâmica do Café Mundial com a temática de los senderos de aprendizagem. Trataremos de 3 perguntas que les passarei agora, porque les pido que prestem atenção, considerando sua realidade, sobre esta temática de los temas de capacitação, que trataremos aí depois na sala 4. Que vacíos de habilidades em suas FS não são respondidos por las rutas de aprendizagem propostas. Ou seja, ele les apresentará uma ruta de aprendizagem e quero que reflexionem, por favor, sobre estas questões. Outra, que conteúdo ou atividades adicionais poderiam ser abordados para hacer frente a las brechas de aprendizagem de sua FS. Muito importante esses temas para a continuidade deste projeto. Organize um diretório, depois é uma outra atividade, de meios didáticos preferivelmente gratuitos e em espanhol que puedan distribuir-se a outros participantes de EFS sobre geotecnologia. Essa será uma tarefa que vocês terão depois. Ou seja, les pido para que reflexionem sobre estas questões durante a apresentação de Abimael. ¿Vale? ¿Vale? Se querem sacar uma foto para que se recuerde de la pregunta, sempre ajuda. Então, por favor, a apresentação, que la disfruten mucho. Ele está
trabalha em 3 grandes áreas: sensibilização e comunicação. Vocês vão ter uma outra oficina, então esse aqui a gente vai fazer o convite, vocês estão intimados a participarem aí também da oficina sobre sensibilização e comunicação, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais da questão da capacitação, ou seja, das trilhas de aprendizado. Essas trilhas de aprendizado, que nós já vamos apresentá-las, elas trabalham em 3 grandes dimensões, pessoal: dados geoespaciais, técnicas e tecnologias e métodos analíticos. Essas trilhas, ou seja, esses objetivos formativos, se organizam a partir dos conteúdos ou capacidades e que vão ser executados e vão ser mensurados, esses objetivos, a partir das ações propriamente ditas. Cursos, webinars, podcasts, enfim, formas aí de aprendizado. A estrutura desse plano estratégico, desse trabalho, está baseada justamente em quê? Nos objetivos, como a gente colocou, né, os trabalhos técnicos, os documentos, está dentro dos conteúdos, modelos, objetivos de aprendizagem, está dentro de uma visão para públicos-alvos, ou seja, não nem todo mundo vai ser especialista, exemplo, numa ferramenta de Big Data, mas todos entenderão o que é Big Data, né? E capacidades como compreender, descrever, escolher, enfim. Tudo isso pensando sempre o processo de negócio de vocês, a ideia é que não venham, e essa é a ideia da oficina também, a ideia é que não seja up-down, a ideia é que a gente construa isso colaborativamente, entendendo a especificidade e esse plano estratégico prevê justamente espaço para que haja modificações específicas dentro de cada EFS, e aí nós vamos trabalhar trilhas. Tem alguns exemplos de trilhas ali, por exemplo, geotecnologias e transformação digital, trilha de introdução à análise espacial, trilha de produção e gestão de conteúdo, trilha de data science, enfim. Então, esse é um modelo geral, vamos chamar assim, do Programa Regional de Desenvolvimento de Capacidades em Geotecnologias. Como eu comentei, ele está estruturado em dimensões, dados geoespaciais, trabalhando dados indicadores, mapeamento básico do território, mapeamento temático, de síntese e sensoriamento remoto. Cada um deles aí a gente tem alguns detalhamentos de conteúdo técnico. Se você tiver alguma dúvida, já nos envie, já anote aí para que a gente possa conversar. Uma outra dimensão é a técnica e tecnologia, e aí envolve os sistemas de informações geográficas, as ferramentas de geo, não são SIGs, os programas de tratamento digital de imagens, né? As ferramentas de sensoriamento remoto de maneira geral, as plataformas GIS, interoperabilidade, banco de dados, enfim. Terceira dimensão, métodos analíticos, e aí trabalhando análise espacial, inferência geográfica, análise multicritério, Big Data, Small Data, inteligência artificial. Então, todas essas dimensões sempre sendo pensadas, né? Agora, a questão de conteúdos para cada um dos níveis, né? Seja um auditor não especializado, seja um gestor, seja um especialista, para que a gente possa trabalhar de maneira específica, mas sem perder, lógico, essa visão de institucionalização da visão GEO. Quanto ao público-alvo, até pelo tempo que eu já sei aqui que eu estou estourando, o público-alvo a gente tem, por exemplo, eu peguei aqui o auditor não especializado, a gente tem a definição, por exemplo, refletir criticamente, aplicar com segurança conceitos e ferramentas elementares, ou seja, a ideia aqui para cada um desses níveis, para cada um desses públicos-alvos, nós temos uma descrição que pode ser eventualmente adaptada na sua FS, mas a ideia é justamente que a gente tenha linhas gerais para que a visão de geotecnologias, e isso é o ponto, vocês já perceberam aqui na nossa fala central, a geotecnologia não é mais só para o pessoal das geociências, o pessoal dos mapas, o pessoal que gosta de tecnologia. Agora é uma visão, mesmo que seja como a gente usa o Waze, eu quero simplesmente um sistema que me leve até algum outro ponto, mas para que aquilo rode eu preciso de técnicos especialistas. É a nossa visão também no nosso plano. Aqui eu tenho um exemplo de trilha. No canto direito, a gente não tem uma trilha tão
um design tão bonito de trilha como essa de mineração de dados. Parabéns para o pessoal aí. Isso é de um outro projeto. Nós já estamos no projeto de design das trilhas. Talvez até no momento que essa apresentação esteja sendo feita para vocês, ela já esteja até, tem um modelo e esteja até correndo com vocês aí. No momento da gravação a gente ainda não, mas já estamos trabalhando. Mas enquanto nós temos como grupo de trabalho, como oficina, aqui nós temos um exemplo de trilha retirado de uma estrutura mais planilha, né? Então, numa trilha nós temos o nome, nós temos sobre a trilha, os objetivos de uma trilha, sempre você tem esses verbos, né, pessoal? Então, por exemplo, nessa aqui, Tecnologias e Transformação Digital, compreender a importância do uso e tratamento de dados espaciais, discutir possibilidades e limites das geotecnologias, escolher métodos e técnicas, enfim. Então, para cada trilha, nós temos esses objetivos e nós temos a descrição. Em quais, alinhados a quais ISAs que ele está, por exemplo, a 5540, quais níveis vai auxiliar o pessoal na avaliação, no planejamento, na execução. Nesse caso dessa trilha, são os 5 níveis, quanto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, como a partir das ações, a partir dos conteúdos que são desenvolvidos nessa trilha, quais objetivos do desenvolvimento sustentável estão tendo algum tipo de contribuição, estão sendo tocados, estão sendo trabalhados de uma maneira, como eu disse, direta ou indireta. Nós temos aqui na trilha quais são as áreas de conhecimento dentro, como a gente chamou lá do GIS, as bases conceituais, Knowledge Economy, Cartography and Visualization. Por que aqui em inglês? Porque aqui a gente está alinhando, inclusive, nós já estamos em contato com os produtores os responsáveis por esse compêndio aí de informações, para que a gente tenha as traduções oficiais para espanhol, para português. Então nós estamos aqui utilizando ainda em original, porque a gente está em contato para traduções oficiais, ok? Nós temos a questão dos conteúdos, das capacidades que vão ser desenvolvidos, que é o próximo slide, a gente vai ver. Então, aqui vão ser desenvolvidas capacidades do ciclo de gestão do conhecimento, geotecnologias e controle externo, e Revolução 4.0 e a transformação digital. Nessas trilhas estão previstas, por exemplo, 2 ações, coincidentemente foram cursos, mas aqui a gente poderia ter outras ações, não só cursos, né, mas geoinformação e fiscalização, otimizando processos, geotecnologias aplicadas à auditoria, e para essa trilha algumas ações educacionais complementares, como por exemplo, curso Olacefes, livro A Quarta Revolução Industrial, um vídeo Introdução à Cartografia Geral, um seminário internacional sobre análise de dados, ou seja, uma trilha, pessoal, ela prevê quais são os objetivos que você quer, ou seja, eu quero escolher métodos até adequados às fases da auditoria, eu quero identificar dados, então eu vou procurar quais são os conteúdos, as ações educacionais, de quais trilhas que eu vou executar. Hoje nós temos o nosso plano estratégico, trilhas para as trilhas, geotecnologias e transformação digital, nas EFS, geoprocessamento técnicas e tecnologias, geoprocessamento e aplicações ambientais, introdução à análise espacial para auditores, produção e gestão de conteúdo geográfico, desenvolvimento de aplicativos e modelos e data science para as entidades fiscalizadoras superiores. Eu sei que esses slides estão meio chatos, estão por leitura, mas como eu sei que tem grande parte talvez não esteja, não compreendo o português como língua nativa, eu estou fazendo questão de frisar aí quais são as trilhas, pelo menos, para que a gente entenda que essa que temos aí é um exemplo de trilha. Nós já temos desenvolvidas ou em desenvolvimento tais trilhas do lado direito da nossa tela, e lembrando que essa oficina também quer ouvir de vocês quais lacunas que talvez não estejam preenchidas aí. Os conteúdos, pessoal, e aí eu não vou ler, né, o slide, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Nós temos todos esses conteúdos, né, previstos, desde princípios de cartografia, até gerenciadores de conteúdo geográfico, e aí para cada conteúdo nós temos qual é o público-alvo principal, né? Aqui um usuário não especialista, trabalhando o conceito de SIG e ferramentas GEL,
Esse plano, esse conteúdo tem por nome Introdução a Sistemas de Informações Geográficas. É isso que depois fica ligado justamente aqui em conteúdos, capacidades. Nós temos também aqui, você deverá ser capaz de, ao final desse conteúdo, compreender, descrever. Então, para cada um desses conteúdos, nós temos quais são, você deverá ser capaz de. A gente também tem alinhamento com a ISAE 5540. Nós temos aí um nível a mais dentro do GIS, que a gente estava antes no nível áreas do conhecimento, e agora a gente entra mais um nível que são os tópicos. Então a gente está trabalhando aqui, por exemplo, esses 5 tópicos, o AMC, cada um desses códigos, a gente consegue ter um link direto para o site. Tá aí já com conteúdo bibliográfico, com links para outros sites, com materiais muito interessantes, ok? E aí a gente tem quais seriam os conteúdos prévios antes de fazer esse conteúdo, por exemplo, fazer os princípios de cartografia. Mas para que a gente operacionalize o conteúdo, nós temos os cursos. E aí também a gente vai ver melhor esse modelo de plano de ensino lá na nossa encontro sobre comunicação e sensibilização. Mas por agora, esse é o modelo de curso. Então a gente tem o nome, né, o modelo do curso, quais conteúdos essa ação está contemplando. Então, por exemplo, esse curso de drones, uso de veículos não tripulados, o processo de auditoria e aplicação para tomada de amostras, para levantamento de dados em campo, enfim, ele vai trabalhar esses conteúdos listados, aplicações de sensoramento, fundamentos, que são aqueles conteúdos listados anteriormente, tá? E tudo isso é isso que o plano estratégico entrega, é isso que vocês vão ter acesso aí a essas planilhas, a esse sistema para escolha disso. Você tem quais são os tópicos que esse curso vai atender e quais são os objetivos de aprendizagem, que é o nível mais elementar dentro do GIST, ou seja, eu tenho ali realmente, basicamente é o que a gente chama de conteúdo programático, pronto ali, mais do que ementa, é realmente já o conteúdo pronto, programático para que o professor possa, a partir desse ponto, o docente, o instrutor, o tutor, possa realmente montar aí a sua carga horária, por exemplo, tem um exemplo aqui, carga horária, o conteúdo, quais tópicos, aqui, enfim. por exemplo, carga horária, Pessoal, contenido, tópicos. Eu sei que foi um pouquinho mais lenta essa parte, mas eu precisava justamente explicar para vocês como funciona essa trilha de aprendizado. Então a trilha está estruturada de tal maneira que no fim, todos querem esse tipo de tela, né, pessoal? Todos querem esse tipo de pantalla. Eu quero acessar os dados geográficos de uma área, eu quero identificar uma obra, eu quero verificar um problema, que os dados sejam realmente trazidos para mim, que eu consiga consultar, que eu consiga trabalhar. Para que as geotecnologias estejam nesse ponto, né, na palma da nossa mão, na verdade, na ponta do nosso dedo, a gente realmente precisa de toda uma estrutura que, a partir de cursos que estão estruturados a partir do desenvolvimento de conteúdos, que compõem trilhas de conhecimento, nós estamos propondo justamente esse plano estratégico para vocês aí. A partir de agora é o momento que a gente vai ter aí para perguntas, para trabalho, para críticas, e justamente é o momento aí de interação para que a gente possa entender, talvez, como melhorar, como solucionar algumas lacunas desse nosso trabalho. Tudo bem, pessoal? Então, nós estamos aí disponíveis para conversar mais um pouquinho. Como eu disse lá no início, meu nome é Abimael Cereda Júnior e até aproveito para fazer um convite para vocês, quando tiverem um tempinho, acessem geografiadascoisas.com.br. Tem uma série de materiais grátis e bacanas para vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e agora a gente vai trabalhar juntos. Agora Até vamos mais. trabalhar juntos. Hasta luego. Ok, bueno, tuvimos ahora una breve explicación sobre el programa de desarrollo de capacidades. Como Andrea mencionó al inicio, nosotros vamos a subir a la sala 4 para continuar este trabajo. Ahora vamos a trabajar en grupos basados en esta presentación y en las preguntas que ella nos dejó al inicio de la presentación. Vamos a trabajar y hacer algunas actividades que nos van a
colectar insumos para que continuemos trabajando en este plan de capacitaciones, ¿ok? Seguimos entonces todos a la sala 4. Nos vemos en un rato.